Hoje a gente vai mergulhar numa lei de poder que vai contra um dos nossos instintos mais básicos. Aquela vontade de construir muros para se proteger. Pensa só, e se a maior proteção que alguém pudesse ter fosse, na verdade, o maior perigo? A gente aprende desde cedo, né? Para se proteger, é bom ter muros. Só que a lei que a gente vai ver hoje, bom, ela diz exatamente o contrário. A ideia aqui é a seguinte: se fechar para o mundo pode parecer seguro, mas na prática transforma a pessoa num alvo muito fácil. Por quê? Porque o isolamento te deixa sem a informação que é, assim, vital para sobreviver. E sem informação, não dá para ver o perigo chegando. Para a gente entender de vez o tamanho desse perigo, vamos dar uma olhada em duas histórias bem famosas de líderes que tentaram se isolar da realidade. E olha, as consequências foram desastrosas. De um lado, a gente tem um gigante da história. Do outro, um personagem da literatura. Mas o que eles têm em comum? Os dois cometeram exatamente o mesmo erro fatal. Acreditaram que uma muralha poderia manter o mundo lá fora, bem longe e seguro. E é aqui que a história fica muito interessante. Pensa bem, um governante que unificou um país inteiro na base da força acaba completamente desconectado desse mesmo país. Ao se esconder, ele basicamente criou um vácuo de poder. Então, o ponto principal é esse. A fortaleza de segredos dele não protegeu nada. Pelo contrário, ela só tornou tudo mais fácil para os inimigos dele tramarem nas sombras, sem ninguém ver ou ouvir. O poder dele simplesmente evaporou no silêncio que ele mesmo criou. Agora, a gente sai da história real e entra na ficção para ver nosso segundo exemplo. É a história do príncipe próspero, que resolve juntar 1000 amigos e se trancar numa abadia para escapar de uma praga terrível, a morte rubra. A lógica deles era simples, né? Se a gente soldar os portões e encher o lugar de festa, música e bebida, o problema lá fora desaparece. Era como se eles quisessem criar uma festa tão barulhenta que o som da realidade não pudesse entrar. Só que a realidade, né? Ela sempre acha um jeito de entrar. Não importa o quão altas sejam as muralhas. E o maior medo deles, de repente, estava lá, bem no meio da festa. Pois é, a própria morte rubra, a coisa da qual eles estavam fugindo, não só entrou, como foi praticamente convidada pela arrogância deles. Eles fecharam as portas para o mundo, é verdade, mas esqueceram que não dá para fechar a porta para o destino. E a moral da história é forte, né? Uma fortaleza pode até manter o mundo do lado de fora, mas ela também pode trancar quem está dentro, cara a cara com o perigo que se tentou ignorar. Ok, já vimos o que acontece quando alguém se isola, mas e se um líder fizesse o exato oposto? Em vez de construir uma fortaleza, o que aconteceria? É aí que entra em cena ninguém menos que Luís XIV da França. Ele olhou para o palácio dele, Versalhes, e não viu um esconderijo. Ele viu a ferramenta de controle social perfeita. Ele não fugiu do poder, ele se tornou o centro do universo. Imagina só, o dia inteiro dele era um verdadeiro espetáculo público. Privacidade não existia. Ao obrigar os nobres a disputarem a honra de assistir ele se vestir, ele mantinha todo mundo tão ocupado competindo por atenção que ninguém tinha tempo para conspirar. O poder virou um teatro e ele era o ator principal. Então a grande sacada do Luís XIV foi entender que o poder de verdade vem de estar no centro de tudo e não escondido num canto. Ele era o sol e toda a corte, todos os nobres eram planetas girando em torno dele. Genial, né? Mas por que, afinal, essa ideia de circular, de estar no meio das coisas, é tão poderosa? E por que o isolamento é tão perigoso? Bom, os princípios por trás disso são universais, valem para muito além da realeza. O próprio Maquiavel já dizia, né? Uma fortaleza é um alvo parado. Ela não demonstra força, ela demonstra medo. E pior, ela isola da ajuda quando se mais precisa. No fim das contas, vira uma prisão que a própria pessoa construiu. No fundo, o poder é movimento e informação. Personagens históricos como Cícero ou Talleyrand, eles entenderam isso perfeitamente. Eles prosperaram porque nunca, jamais, se fecharam num grupinho. Pelo contrário, eles estavam em todos os lugares, conectados com todo mundo. E olha, esse perigo do isolamento não vale só para a política, não. Ele pode destruir a criatividade também. Quer ver? Vamos conhecer a história de um pintor da Renascença, Jacopo da Pontormo. Pensa na situação. Ele ficou 11 anos trancado, trabalhando sozinho. O que aconteceu? A arte dele perdeu completamente a noção da realidade, a conexão com o mundo.
Ele ficou tão obcecado com os pequenos detalhes que esqueceu da obra como um todo. O resultado, um desastre, um fracasso total. E essa crítica do amigo dele, o Vasari, diz tudo. A criatividade é igual ao poder. Ela murcha, ela morre se não tiver contato com o mundo. Ela precisa de ar, de opinião, de vida. Tá, mas então nunca se pode ficar sós? Calma, não é bem assim. Existe uma diferença gigantesca, uma distinção crucial que a gente precisa fazer. Uma coisa é a solidão estratégica, temporária. Tipo Maquiavel que se exilou para escrever O Príncipe. Isso serve para focar, para ter clareza. Outra coisa, bem diferente, é o isolamento que vira uma fuga permanente, que nasce do medo. Essa é a grande diferença. Uma coisa é recuar para pensar, outra é fugir para se esconder. Isso tudo traz uma reflexão final para os nossos dias, né? Hoje em dia, talvez ninguém mais construa castelos de pedra, mas as fortalezas modernas são outras. São as bolhas nas redes sociais, as câmaras de eco onde todo mundo pensa igual. Elas podem ser tão perigosas quanto, isolando as pessoas da informação e das perspectivas necessárias para navegar no mundo.